tudo bem com vocês? Estou aqui novamente no canal para estar dando uma aula. Hoje nós vamos aprender a fazer esse porta-maternidade, tá? É um porta-maternidade, tá vendo? Simples de MDF. Aqui, esse daqui é o MDF cru. E aqui eu já passei uma mãozinha de batida de pedra, que é o que eu uso como selador, tá bom? Aí ele é assim, e eu vou estar passando para vocês como que ele vai ser feito desde o início, tá? Então aqui a princípio eu passei uma mão de batida de pedra já aqui, e já aqui na parte de dentro também. Eu deixei essa parte de fora para poder passar junto com vocês. Então, mostrando aqui, recapitulando, falando sobre a batida de pedra, eu uso essa da Anjo, tem várias marcas, tá? Tem que ser branca, porque é para dar o fundo, tá bom? Então, eu já coloquei aqui no meu potinho, eu dei uma diluída na água, eu coloquei aqui e dei uma diluída na água, tá? Então, aí eu pego aqui minha bandejinha com pincel, rolinho, eu vou despejar um pouquinho aqui. Deixa eu tentar focar mais aqui. Aí eu vou pegar, gente, ó, meu rolinho. E vou passar a batida de pedra, tá? Sempre quando eu vou pintar qualquer peça, tá, gente? Qualquer peça independente. Preparação primeiro. Primeiro você prepara a peça para depois receber a tinta. Então, a preparação aqui é com a batida de pedra que eu utilizo. Muito boa, por sinal, gosto bastante, tá? Uma demão só, não precisa dar duas, tá? Preparo aqui, ó, minha peça. Pra depois entrar com a pintura, tá? Ó, prontinho. Eu vou acelerar o processo aqui no secador, vou secar, tá? Tem que secar bem e depois o segundo passo é lixar. Sempre se atentar ao número da lixa. É muito importante a gente lixar esses tipos de trabalho, que são trabalhos mais delicados, com lixa fininha, tá, gente? Lixa para acabamento. Então, eu vou usar aqui, nesse caso, a lixa 400, tá vendo? A lixa 400, bem fininha. Eu gosto muito dessa lixa aqui também, mas ela tá muito feia, tá bem acabadinha. Ó, gente, eu preciso comprar uma nova, mas pra vocês verem como é que ela dura, né? Que é dos dois lados e ela para acabamento também é ótima. Da Condor, se eu não me engano. Ótima essa lixa. Bom, então aqui o que eu vou fazer? Vou secar no secador. Em seguida, vamos lixar, tanto aqui quanto essa base aqui que nós já pintamos, que nós já selamos. E depois que a gente lixar, aí sim a gente pode começar a pintura, tá certo? Então a gente vai fazer por etapas aqui, tá bom, gente? Já sequei com o secador, tá? Então o próximo passo é lixar. Então eu vou ver com a minha lixa número 400. Vou pegar um pedacinho dela aqui e vou lixar. Gente, essa lixa é ótima, olha, o acabamento fica perfeito, fica lisinho, né? E é isso que a gente precisa fazer. A gente que trabalha por conta e faz essas decorações, a gente tem que estar sempre fazendo o melhor para os nossos clientes, né, gente? Um trabalho bem feito, né? Aí tem que lixar tudo, tá, gente? Até, ó, esse vão aqui vai ficar bem lisinho, ó.
tem que passar a mão, ó, e sentir que tá lisinho. Se você vê alguma parte que tá um pouco áspera, lixa mais. Costumo dizer que essa é a parte definitiva de um bom acabamento. O lixamento é uma coisa que não é bom de fazer, é uma coisa chata de fazer, principalmente quando você pega um monte de peça para fazer, lixar. Não é bom, mas é necessário, né? Ó, tem que lixar esse vão aqui, ó. Ó, aqui, ó, ele fica áspero. E depois que você pintar, ficar com esse negócio áspero aqui, pra mim, que sou detalhista, não é legal. Então, ó. Então, eu vou lixar todinha a peça, preparar ela para pintura. Já tá preparada, né? Já selamos, já secamos, vamos lixar e aí em seguida vamos entrar com a pintura, tá bom, gente? Pessoal, voltando aqui, nós já havíamos selado a peça, lixado, né? E ela tá perfeita para receber a pintura agora, né? Então, nesse caso, nós vamos pintar ela de branquinho, tá? Um branquinho bem delicado, porque nós vamos pôr pérola em volta dessa moldura inteira, tá? Lembrando que a gente tá fazendo um porta-maternidade para menina. E aí a gente vai fazer passo a passo aqui com vocês, tá bom? Eu vou estar utilizando essa tinta que eu falei para vocês que é o que eu utilizo, que é a tinta branca permanente, o branco permanente acetinado, tá bom? Da Coral. E, lembrando que eu não falei com vocês, é a base de água, tá, gente? É a base de água. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui. Ó, coloquei uma quantidade aqui. Eu tenho esse potinho daqueles de pintar cabelo, sabe? Eu coloco água e vou colocando umas gotinhas de água até eu diluir no ponto que eu acho que é o ideal, que não é muito rala e também nem muito grossa, tá bom? Então, eu vou estar diluindo aqui minha tinta branca. Mais um pouquinho. Ó, hoje eu tô de luva. Não costumo usar porque eu não gosto, mas é bom pra não sujar muito a mão, né, gente? Ó, ó, tá vendo? Não tá nem muito rala, nem muito grossa. Diluímos aqui essa tinta branca e vamos começar a pintura, tá? O procedimento é esse, bem simples. Você vem com o pincel e depois vem alisando com o rolinho, ó. Principalmente nesse pedaço aqui que é mais difícil o rolinho pegar, ó. Você vem com o pincel, ó. Ó. Tá vendo? Pega o rolinho e vem alisando, tá? Pra não demorar muito, porque às vezes, dependendo da sua região, se tiver muito calor, a tinta seca muito rápido. Então, o ideal é você já vir logo com o rolinho pra não dar a chance de ter marcas, tá bom, gente? Então, ó como é que tá ficando, tá vendo? Aqui a gente já deu aquela alisada, agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui desse lado. Ó. Pinta toda essa parte. Após pintar, gente, é secar novamente, né? A gente seca com secador, agiliza no secador ou deixa secar naturalmente. Pra lixar e pintar de novo, uma segunda de mão do branco, tá? Eu venho aqui com meu rolinho, alisando.
Lembrando que essa tinta, esse branco acetinado, ele já tem um brilho muito bonito. Ele não é brilhoso, né, como a tinta brilhante, mas já tem um brilho. Não é necessário envernizar, tá bom? Porque ela já tem um brilho, é um brilho bem sutil, nada muito... É muito bonita essa tinta, viu, gente? Muito bonita. Eu gosto de trabalhar com ela, tá? Acetinada. Aí eu vou finalizar aqui, ó, como é que já ficou branquinho. Então vamos lá. Primeira demão de tinta, tanto aqui quanto nessa base aqui. É o que a gente vai fazer agora, tá? Primeira demão. Em seguida nós vamos secar, lixar para passar a segunda demão. Pessoal, voltando aqui, nós já havíamos selado a peça, lixado, né? E ela tá perfeita para receber a pintura agora, né? Então, nesse caso, nós vamos estar utilizando, nós vamos pintar ela de branquinho, tá? Um branquinho bem delicado, porque nós vamos pôr pérola em volta dessa moldura inteira, tá? Lembrando que a gente está fazendo um porta-maternidade para menina. E aí a gente vai fazer passo a passo aqui com vocês, tá bom? Eu vou estar utilizando essa tinta que eu falei para vocês que é o que eu utilizo, que é a tinta branca permanente, o branco permanente acetinado, tá bom? Da Coral. E, lembrando que eu não falei com vocês, é a base de água, tá, gente? É a base de água. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui. Ó, coloquei uma quantidade aqui. Eu tenho esse potinho daqueles de pintar cabelo, sabe? Eu coloco água e vou colocando umas gotinhas de água até eu diluir no ponto que eu acho que é o ideal, que não é muito rala e também nem muito grossa, tá bom? Então, eu vou estar diluindo aqui minha tinta branca. Mais um pouquinho. Ó, hoje eu tô de luva. Não costumo usar porque eu não gosto, mas é bom pra não sujar muito a mão, né, gente? Ó, ó, tá vendo? Não tá nem muito rala, nem muito grossa. Diluímos aqui essa tinta branca e vamos começar a pintura, tá? O procedimento é esse, bem simples. Você vem com o pincel e depois vem alisando com o rolinho, ó. Principalmente nesse pedaço aqui que é mais difícil o rolinho pegar, ó. Você vem com o pincel, ó. Ó. Tá vendo? Pega o rolinho e vem alisando, tá? Pra não demorar muito, porque às vezes, dependendo da sua região, se tiver muito calor, a tinta seca muito rápido. Então, o ideal é você já vir logo com o rolinho pra não dar a chance de ter marcas, tá bom, gente? Então, ó como é que tá ficando, tá vendo? Aqui a gente já deu aquela alisada, agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui desse lado. Ó. Pinta toda essa parte. Após pintar, gente, é secar novamente, né? A gente seca com secador, agiliza no secador ou deixa secar naturalmente. Pra lixar e pintar de novo, uma segunda demão do branco, tá? Eu venho aqui com meu rolinho, alisando. Ó, lembrando que essa tinta, esse branco acetinado, ele já tem um brilho muito bonito. Ele não é brilhoso, né, como a tinta brilhante, mas já tem um brilho. Não é necessário invernizar, tá bom? Porque ela já tem um brilho, é um brilho bem sutil, nada muito... É muito bonita essa tinta, viu, gente? Muito bonita. Eu gosto de trabalhar com ela, tá?
acetinado. Aí eu vou finalizar aqui, ó, como é que já ficou branquinho. Então, vamos lá. Primeira demão de tinta, tanto aqui quanto nessa base aqui. É o que a gente vai fazer agora, tá? Primeira demão. Em seguida, nós vamos secar, lixar, para passar a segunda demão. Passamos a tinta, né? Lixamos, passamos uma segunda demão de tinta branca. E agora, ó, essa daqui é a parte da moldura. Nós vamos finalizar com a tinta para acabamento, que é aquela que eu já mostrei para vocês, tá? Que eu utilizo. Balança bem. E vem, ó, passando de fora a fora, tá? E assim a gente consegue fazer um bom acabamento, tá bom?